Fala, senhores, beleza? O Alex para mais um vídeo aí. Então, hoje eu vou responder aí ao pessoal do o que eu acho, eu posso até estar errado, né? Que alguns meses atrás eu não sabia, né? Nem precisaria, porque eu não sei tudo que falam, eventualmente. Não, ou a meu respeito, ou não necessariamente a meu respeito, mas eu não sei tudo que é bobagem que eventualmente falam na internet, a meu respeito ou não, né? Eu vou responder aí o pessoal do Filosofia Animes, né? Que é ali uma família, um casal, e acho que a mãe do menino que assistem animes, né? E assistindo aí eles reagindo aos episódios de anime, eu constatei aí alguns erros, né? Ou mesmo algumas incongruências, talvez, no sentido de que pode ser que tenham sido argumentos provocativos contra a minha pessoa. Talvez eu não lembre de todos os argumentos agora, mas eu observei alguns e eu acredito que eles estejam errados, né? Nesse ponto eu me dou o direito, eventualmente, de responder, porque mesmo que não seja a meu respeito, eles podem estar errados conceitualmente, né? Puxa, cá, isso mesmo. E é isso aí. Oh, desculpa aí, tá terminando. Tá, vamos lá. É, um argumento, por exemplo, que eu vi ali errado, até cheguei a comentar, é a questão de que a vida pune, né? Pois é, mas aí que tá, a vida pune, mas nem sempre com justiça, né? Nem sempre, eventualmente, a vida pune, ou são permitidas punições nas vidas das pessoas que realmente façam algum sentido, né? Então, às vezes a punição que a pessoa está enfrentando não tem nada a ver, nem deveria ter acontecido daquele jeito, deveria ser uma punição específica em relação ao pecado dela, apenas e tão só. Eu vi um comentário daquele menino, acho que é um tal de Léo, né? E esse Léo, alguém eventualmente lança pra ele um comentário no chat, né? E essa pessoa que manda no chat me pega e manda assim: eu preciso do Sharingan pra ver melhor. Ou seja, eu acredito, uma interpretação que se poderia fazer disso, não sei se é isso que vocês estão falando, é que o Sharingan representa no Naruto justamente aquele olho que pode, por exemplo, fazer ilusões. Então eu precisaria eventualmente construir ilusões para eventualmente verificar quem é a pessoa verdadeiramente. Então eu preciso ver do Sharingan para descobrir quem é a pessoa verdadeiramente. Só que isso não faz sentido. Para que eu vou eventualmente ver melhor? Para que eu preciso ver melhor se eu já sei exatamente o que a pessoa fez de errado, se ela eventualmente confessou? Ah, mas eu preciso saber de detalhes. É só perguntar os detalhes então. Né? Ou se eventualmente houve outro pecado, é só você perguntar qual outro pecado que você desconfia que a pessoa cometeu. Se você não desconfia do pecado, se você está trabalhando apenas com um pecado específico que a pessoa, vamos dizer, já confessou, mas tem um detalhe que você não entendeu, vai lá e pergunte. Não precisa do Sharingan, né? Justamente. Isso talvez, não posso spoiler tanto, mas eu acho que acredito que o pessoal vai mais à frente assistindo mais do Naruto. Não sei se já terminaram a saga inteira, tanto do normal quanto do Naruto clássico, quanto do Shippuden, né? É, eu acho que eles não entenderam que o Léo e as meninas ali, ainda, pelo menos alguns meses atrás, eles não entenderam que a essência, nesse caso nem do Shinobi, mas a essência do Sharingan exatamente está, entre aspas, na enganação. Então você precisaria justamente do Genjutsu como instrumento de quem, de alguma forma, está mentindo. Né? Quem não está. Quem fala eventualmente a verdade, como alguns personagens no desenho, não precisaria de alguma forma enfrentar o Sharingan, ou se desvencilharia de algumas ameaças que o Sharingan representa. Então essa é a questão. De certa forma, o Sharingan, para continuar existindo, né, ele tem que. Ele depende da maldade das pessoas, não do usuário, da maldade dos outros. Né? Porque não tem porquê o Sharingan eventualmente causar ilusões, causar genjutsu, o assim chamado genjutsu na vida de qualquer outra pessoa que não tem o Sharingan, né? Se você, né? Não há necessidade de se fazer isso se você, é, se eventualmente o adversário, no caso, eventualmente admitir a verdade. Então, a partir do momento que haja a sua própria força mental, você não tem como cair em boa parte das armadilhas lançáveis aí pelo Sharingan, no que se refere à ilusão, no que se refere a genjutsu, a alucinações, a miragens, né, que eventualmente é, aparições que eventualmente o Sharingan pode causar no adversário, a ponto de que o adversário depende da sua própria força mental para poder se desvencilhar do Sharingan. Interessante isso, interessante o conceito. Né? Então não é, porque eu preciso do Sharingan para ver melhor. Aí que você se engana. Aí é que você se engana, depende. Porque você, talvez sem o Sharingan, vamos dizer assim, possui outros instrumentos para eventualmente observar a alma da pessoa. Então o Sharingan parcialmente não é totalmente necessário. Então ele é um poder relativo. Né? Ele é um poder que depende, ou pelo menos parte do Sharingan é um poder relativo. Né?
Tanto que houve personagens desenhados, eu não vou spoiler exatamente, que conseguiram se desvencilhar com maior facilidade dessas ilusões. Mas, ok. Aí que tá. Eventualmente, outro argumento que eu vi, o Sasuke acabou com o sonho do Coffee Coffee, né? Com o sonho do Coffee Coffee. Pois é. É a mesma coisa, prevalece os mesmos princípios, né? Será que isso deveria ser feito, ou precisaria ser feito, se haveria outras instrumentalizações para eventualmente lidar com os pecados das pessoas? Precisa gerar tanto sofrimento, aquilo que eu falei no vídeo do Kleber Machado, precisa gerar tanto sofrimento, tanta maledicência, tanta maldade, tanta ilusão, é, tanto argumento para eventualmente provocar o outro, né? Para eventualmente machucar o outro, quer dizer, não há outras formas de se fazer ou de se eventualmente lutar contra o mal, que há outras contradições, não é mesmo? Precisa eventualmente acabar com o sonho de uma pessoa? Talvez eventualmente estivessem falando para mim em relação à questão ali de eu desejar fazer canal, alguma coisa, ou mesmo da questão profissional, né? Para eventualmente ter dinheiro e realmente os outros me atrapalharam muito nisso. Já acabamos com o sonho do Coffee Coffee, porque eventualmente o Coffee Coffee seria talvez uma comparação seria eu, porque eventualmente eu tossi em um outro vídeo, foram coisas poucas, né? Talvez até agora. Né? Mas é aquela coisa, será que isso é justo? Volta naquela questão. Ah, a vida pune, mas a vida pune com justiça ou sem justiça? Porque se for sem justiça não adianta. Quem repreendeu, a vida pune injustamente. E aí que tá, a vida pune. A vida pune a própria vida que pune de maneira injusta. A vida pune as pessoas que são injustas na hora da punição. Então, né? Ah, e prevalece a mesma coisa. Interessante os temas, veja como eles não tinha pensado, os temas se completam, né? A Sasuke acabou com o sonho do Coffee Coffee, tudo bem. Ele com o Sharingan precisava acabar com o sonho do Coffee Coffee. Ele precisa do Sharingan para descobrir quais são as dificuldades da pessoa, qual é a essência da pessoa, qual é o pecado da pessoa, qual é o erro que ela cometeu. Há outras formas de se trabalhar com isso. Talvez o erro, né? Se de alguma forma o Sharingan representa pessoas espertonas que ficam atacando os outros mediante argumentação. Um outro tema que eu achei até bastante interessante, né, foi ali em relação à luta da Sakura contra a Ino, né, que elas falam, ali aquela Isabela, que eu acho que é a namorada do menino, não sei se é a namorada ou parente, ela fala sobre eventualmente sacrificar determinação. Não, ao contrário, você sacrificar a vaidade para valorizar a determinação. Então, acho que as meninas até cortam o cabelo para poder facilitar a luta, e outra corta o cabelo para provar que eventualmente a vaidade não era tão importante para ela. Isso de alguma forma poderia ser feito uma comparação com a minha vida, não sei, né? De que eventualmente eu em alguns momentos não quis sacrificar, entre aspas, a minha vaidade argumentativa para não ter que ficar aguentando os argumentos dos outros. Eu não concordo com esse raciocínio, porque na verdade no meu caso, eu não acredito que eu estava protegendo exatamente a minha vaidade, estava protegendo inclusive a escandalização e a possibilidade dos outros acreditarem em falsas informações, né? Então, nisso, porque eventualmente as outras pessoas que levantariam mentiras contra mim, né? Então, na esperança de que parariam de levantar mentiras, eu saí de algumas atividades, para que não mentissem, para que não me provocassem. E aí que tá. E eventualmente se eventualmente eu não sacrificar determinação, de certa forma a minha própria determinação seria machucada. Porque veja bem, eu precisei sacrificar determinação porque não é que eu exatamente perderia a minha vaidade, porque não era exatamente a vaidade que estava em jogo. Ou pelo menos não só ela, ou ela 0%. Mas medo de que se houvesse um argumento sobre, por exemplo, entre outros argumentos, sobre a minha questão profissional, é como se as pessoas eventualmente me olhassem e me forçassem, poxa, peraí, esse cara eventualmente para pregar vai ter que trabalhar de alguma forma. Então as pessoas poderiam me cobrar isso. E aí tá, eu não aguentaria a pressão. Porque inclusive eu poderia estar sofrendo qualquer tipo de pressão na questão profissional, por exemplo, em algum ministério. Então mesmo seja as pessoas da igreja ou por outras pessoas, eventualmente vão me cobrar isso. E aí eu não sei se eu vou exatamente aguentar essa pressão. Então por isso. Eventualmente trariam esse tema em relação, por exemplo, à questão do trabalho, entre outros argumentos que poderiam questionar contra mim, esse tema na pregação, e eventualmente eu não teria força para dizer não. Justamente, eu não teria força. Até porque, naquela época, eu não sabia que se teria que obedecer os mandamentos, então eu não poderia. Porque se eu não obedeço os mandamentos e eu não entendi isso, eu não estou protegido espiritualmente. Porque daí eu não confio em Deus, não confio, vamos dizer, nos mandamentos de Deus. Eu confio em mim. E aí confiar em mim não adianta. Eu vou ter que eu me considerar muito bom. E aí é que tá, as pessoas talvez confundem orgulho, né? Não é exatamente orgulho em todos os casos.
e nem vaidade. Porque como a pessoa eventualmente não consegue acreditar em Deus, ela vai ter que acreditar nela. Então, qual que é o objetivo desses caras? Tentar ficar destruindo você acreditar em você mesmo o tempo inteiro, para que você possa acreditar em Deus, porque você não iria conseguir sozinho. Claro que nós temos que nos manter em Deus. Mas essa é a ideia, muitas vezes, dele. Eu não sei se eu vou aguentar isso, justamente porque eu vou ser destruído. Ah, mas isso é vaidade. É que eu não sabia que eventualmente eu teria que depender de Deus. Não porque eu discordasse de depender de Deus. Não nesse sentido. Mas porque eu não sabia, entendeu? Nesse sentido. Então, como isso eventualmente geraria uma dificuldade muito grande, eu pego e saio. Porque perceba que esses caras não querem ensinar você a depender de Deus. Eles querem forçar você a depender de Deus e a não depender de si mesmo. Por meio da destruição argumentativa da própria pessoa. Esse é o objetivo desses caras. O objetivo deles não é ensinar que você tem que ir para Deus. Não é convencer. O objetivo desses caras é forçar. Só que isso é pecado, entendeu? Não pode. Eu mesmo no meu canal aqui não estou forçando nada. Assiste quem quer, tá ligado? Mas dizendo que eventualmente se as pessoas não obedecerem pelo menos algumas coisas em relação a Deus, elas vão ser repreendidas. Mas isso eu adianto. Isso eu adianto. Ah, justamente como eu falei, eu não sabia. Mas então, olha o que os caras fazem. Eles querem eventualmente me provocar por meio de falso testemunho, para me machucar argumentativamente, para provar que eu não sou capaz. Como se eu não soubesse que eu seria incapaz. Eu mesmo já admitia isso. Que eu não era capaz de fazer tudo. Então eles querem eventualmente diminuir a sua vaidade, que às vezes nem é uma vaidade tão grande, ou nem é vaidade em si, né? Porque a própria pessoa não se confia em si mesma. E aí força as outras pessoas a confiarem em Deus. Quando elas mesmas poderiam ter ensinado isso, tá ligado? Elas poderiam ter ensinado a depender de Deus. Sem precisar forçar. E sem precisar provocar ou destruir, ou objetivar destruir a própria vaidade da pessoa. Porque talvez você possa, inclusive, manter a sua determinação sem sacrificar a sua vaidade, desde que essa vaidade não atinja um nível pecaminoso, muito pecaminoso. Ah, mas aí a pessoa vai depender de Deus. Claro, mas ela não pode eventualmente depender de Deus sendo ensinada a isso, ao invés de ser destruída, né? Realmente eu não concordo. E pior, ainda muitas vezes destruída com instrumentos errados. Até pode eventualmente tentar superar a vaidade da pessoa com mansidão, com razão, com tranquilidade. Você pode provar, né, que a vaidade da pessoa sem precisar mentir, sem precisar pecar contra outra pessoa. Você pode, sem precisar pecar contra Deus. Você pode provar que a própria pessoa é incapaz e que eventualmente a alternativa para isso poderia ser a obediência irrestrita a Deus, né? Então é isso. E no meu caso era justamente, era impossível eventualmente nem que eu quisesse ganhar, até porque eu já adiantei que eu não competiria porque eu não teria capacidade. Nem que eu quisesse ganhar, eu não ganharia, justamente porque eu não obedeço a Deus. Justamente porque eu não obedeceria a Deus. Justamente por não obedecer. Aqui eu tô ao contrário, né? Ah não, aqui tá invertida a câmera, não dá pra ver, mas é a Bíblia. Então, justamente. Não teria como. Então, essa é a questão. Ah, mas no final, a determinação ao invés da vaidade. Ok, até o conceito pode fazer algum sentido. Mas, espera aí, justamente a pessoa tem fé, ou a pessoa sabe como proteger a sua determinação, ou que ela deve valorizar a determinação, a vaidade, ou ela acredita que ela realmente deva fazer isso. E esse questionamento que eu lanço aí pro Léo e pro pessoal do Filosofísica. A pessoa realmente acreditou que faria isso ou que teria capacidade para fazer, que teria força para fazer. Se a pessoa já disse que não consegue antes, então não tem como valorizar. Eu não estou discordando da ideia. É melhor você valorizar a determinação do que a vaidade? Claro. Perfeito, perfeito. Não há o que se discordar disso. No entanto, qual é a confiança da pessoa eventualmente em fazer? Isso tem que ser questionado também. Entendeu? Então isso, não sei se eventualmente a ideia pode não ter sido contra mim, independente. Mas, como eu falo, no sentido geral, não precisa ser contra mim, mas no sentido geral, a ideia, peraí, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai ter a coragem de não eventualmente, como no caso as meninas ali cortaram eventualmente o próprio cabelo para mostrar que ela não se importava com a questão do cabelo, ou que precisava em algum momento cortar o cabelo porque a pessoa estava segurando o cabelo dela e ela precisava cortar. Então ela de certa forma foi forçada a cortar o cabelo, e portanto sacrificar a sua vaidade. Ok, interessante o conceito. Mas, tá, mas peraí.
Se eu eventualmente não sacrificar a minha determinação e valorizar a minha vaidade, eu acredito que eu vou ser protegido de alguma forma. Exata, aí que está a grande questão. Aí que está a grande questão. Talvez se eventualmente eu valorizar a minha determinação, no fundo, ninguém vai me proteger. E a pessoa talvez, se ela eventualmente não obedece, no caso Deus, ela muitas vezes não será protegida. Então do que adianta ela ter determinação? É uma contradição. Eu vou ter uma determinação, a determinação sempre vai me machucar, na verdade. Porque eu não obedeço a Deus. Eu tenho determinação, posso ter determinação, qualquer pessoa pode ter determinação, mas essa pessoa não obedece a Deus. Então do que adianta você ter a determinação? Ah, mas é pra. A determinação nesse caso, da pessoa que não obedece a Deus, é para proteger a vaidade dela. Claro, porque eventualmente ela não consegue ou acreditar em Deus, ou ela não sabe, inclusive, da possibilidade de obedecer, ou da possibilidade que ela será protegida por Deus. Se ela eventualmente não sabe, ela eventualmente vai acreditar em si mesma. Em acreditando em si mesma, ela pode eventualmente perceber, como por exemplo eu percebi, embora não confiasse totalmente em mim mesmo, mas eu percebi que justamente, não, injustamente, com muitas coisas eu sofreria, portanto eu não iria conseguir aguentar. É, seja a questão da pressão e seja a questão da quantidade argumentativa. Inclusive porque seria um peso muito grande para mim, seriam muitos argumentos, é muito peso. Não é uma coisa razoável. Eles trabalham com a perspectiva diversa. Se você obedece a Deus, eu vou mentir na sua vida. Mas você não vai se importar mesmo, essa é a grande questão, porque eventualmente a pessoa que obedece a Deus, ela consegue resistir. A pessoa que não obedece não resiste. Só que essa pessoa que não obedece a Deus, no fundo, ela está acreditando numa falsa proteção, porque a determinação dela não vai proteger ela. Então não adianta, aí que está discordando dessa menina, dessa Isabela aí do canal Filosofísica. Porque do que adianta eventualmente eu valorizar a minha determinação, sendo que a minha determinação na verdade não vai me proteger. Porque eu não obedeço a Deus. Ah, mas é porque você valoriza a vaidade. Independente, mas a pessoa pode achar que não tem vaidade. A pessoa pode achar ou que é uma coisa muito pequena, uma coisa irrisória, ou que eventualmente só aparece de maneira muito grande em alguns momentos e depois passa. Ou a vaidade, o orgulho, às vezes nem é uma coisa tão sucessiva na vida da pessoa. Então, peraí. Você valoriza a determinação em vez da vaidade. Mas peraí, se eu uso a minha determinação e eu não obedeço a Deus, do que adianta? Não adianta nada. Né? Ou adianta menos. Então eu não posso ser atacado, por exemplo, por não ser determinado, se eu não estava obedecendo a Deus lá, então nem adianta. Então, não, porque não há determinação, porque as pessoas. Eu não tenho como ser determinado porque eu não vou ser protegido. A determinação não está me protegendo. Entendeu? A Sakura, naquele momento, eventualmente, e mesmo aí no desenho do Naruto, elas acreditaram que por meio do sacrifício da vaidade, alguma coisa valeria a pena. No meu caso, eu acreditei. Não pela vaidade, mas. Não tanto pela vaidade, mas por quê? Se eu eventualmente não sacrificar a determinação, o peso em cima de mim vai ser muito grande. É muito argumento, muita coisa. Eu não acho razoável ter que ficar respondendo tanta coisa assim, ainda mais naquela sede. Aqui, eventualmente, eu posso. Aqui é mais tranquilo. Agora lá que tem outras pessoas envolvidas, é melhor não. E do que adianta? No final é uma ilusão, porque vocês estão criticando as pessoas por eventualmente não serem determinadas, quando na verdade a determinação delas é uma ilusão. Porque elas não obedecem, elas não fazem o que é o certo. Então ela vai ter uma determinação fazendo aquilo que é errado. Não estou me referindo em relação ao voluntariado, alguma coisa assim, estou me referindo em relação aos mandamentos. Se a pessoa tem outro tipo de comportamento, que ela comete alguns pecados em casa, que seja, qualquer tipo de pecado, ou fora de casa, alguns pecados. Ok, mas se ela comete esse pecado, ela já não está obedecendo a Deus. Se ela não obedece a Deus, ela pode usar uma certa determinação, que até pode surtir algum efeito, mas em algum momento, de alguma forma, ela vai cair. Porque a determinação dela, ela sozinha não vai se proteger. Só se eventualmente ela, justamente se ela talvez sacrificar o seu orgulho e depender de Deus. Mas aí, por exemplo, ela vai ter que obedecer aquilo que Deus diz. Por exemplo, né? Claro que de repente pode ser que a pessoa não necessariamente conhecendo o Deus da Bíblia, vamos dizer assim, pode ser que ainda de alguma forma ela consiga ter um bom comportamento. Mas de novo, porque ela sacrificou, talvez assim mesmo, e ela confiou que tendo um bom comportamento de alguma forma ela seria protegida. Mas ainda assim com um código de moral muito profundo, vamos dizer assim. Ou de alguma forma próxima a Deus, que às vezes até ela, a própria pessoa nem sabia disso. Mas é aqui que eu quero chegar. Aqui que eu quero chegar.
Do que adiantar, mas não, porque a pessoa eventualmente é determinada. Mas a determinação de que não obedece a Deus, no fundo, não vai gerar o resultado. Não vai, então não adianta. Determinação ao invés da vaidade. Só se a pessoa tiver fé de sacrificar a sua própria vaidade. E não é todo mundo. Então eu acho estranho essa Isabela não ter assim, certo o comportamento tanto da Sakura quanto da Ino no Naruto. No entanto, peraí, você tem que analisar que outra pessoa eventualmente não fez essa descoberta. Que eventualmente ela não descobriu que, tendo eventualmente um código de moral a ponto de sacrificar a sua própria vaidade, aí a sua determinação vai gerar algum tipo de proteção. Porque daí não é só você que está lutando. E no caso, em relação à Bíblia, é justamente isso. Exatamente essa questão. Você pode sacrificar a verdade, eventualmente obedecer a Deus. Aí é que eventualmente Deus vai aparecer. Aí a sua determinação só faz sentido. Então, enquanto eu não obedeço a Deus, eu não tenho, a minha determinação vai valer menos, invariavelmente. Ah, mas é porque você está envaidecendo. Não, não é vaidade. É porque, como a pessoa não acredita em Deus, ou no caso, por exemplo, eu não acreditava nos métodos que eventualmente Deus sugeria, como eu não acredito, por exemplo, na questão dos mandamentos, é, eu tenho que acreditar em mim mesmo. Não por vaidade, mas é o que sobrou. Porque eventualmente eu acreditei que outros instrumentos seriam eficientes. Pode ser que não tenham sido independente, mas é o que eu acreditei. Então não é exatamente por vaidade, mas outras pessoas que são ateias ou que são de outras religiões, a mesma coisa, é o mesmo fenômeno. Vai acontecer a mesma coisa. Elas vão ter que acreditar nelas mesmas. E isso não vai dar certo. Então essa determinação delas é perigosa. Ah, nós estamos aqui para destruir isso. Não. Eu estou aqui justamente para orientar. Ó, cuidado. Porque você com o seu próprio ah, não com o seu próprio orgulho, com a sua própria vaidade, mas você confiando apenas em si mesmo, não porque você queira confiar, mas porque você precisa de proteção. Muitas pessoas, na verdade, elas só confiam em si mesmas porque elas precisam de proteção. Então, nesse afã, né, de você precisar da sua proteção, você vai confiar em si mesmo. Então, nesse momento que você confia em si mesmo, a sua determinação não vai ter tanto efeito. E é isso que eu quero constatar. Então, cuidado. Essa Isabela e o pessoal aí do Filosofísica, que não é que vocês exatamente de novo, não é, eu falo aqui no canal por vezes, não é que vocês cometeram um erro, mas vocês não estão vendo que eventualmente o processo mental das outras pessoas não é exatamente assim. E o confiar em si mesmo não é sempre orgulho, é o que sobrou. Porque senão a pessoa não tem proteção nenhuma, zero proteção de quaisquer situações da vida. Então isso é que tem que ser avaliado. Portanto, aí discordando, ou completando aí os conceitos do canal Filosofísica. E é isso aí. Valeu. Deus é bom. Valeu. Espero que possamos ter as melhores conclusões a respeito disso. E não que eu discorde totalmente do que o canal disse, mas completando que às vezes a pessoa não entendeu exatamente o processo da. Ela preferiu manter a determinação e sacrificar a vaidade por conta da determinação. Sim, mas todo mundo acredita nisso. Às vezes ainda a pessoa não chegou no nível de acreditar que ela não pode se proteger sozinha. Né? Que ela, eventualmente fazendo, de repente fazendo aquilo que é errado, a determinação dela não vai surtir tantos efeitos. Ou vai surtir menos efeitos. Né? E nem todo mundo entende isso. Né? E o próprio desenho do Naruto, tá, em um momento ou outro pode até explicar mais, mas nesse momento ele não explica totalmente o processo. Né? Mas a Isabela fez uma conclusão interessante. Mas, tá, a conclusão dela não é errada, mas tem existem alguns depuramentos, né, que eventualmente são fazíveis e que as pessoas não necessariamente perceberam, ou não necessariamente perceberão ao assistir Naruto. Sim, há o sacrifício da vaidade, mas peraí. Há o sacrifício da vaidade, mas não é só o sacrifício da vaidade. Tem que ter o sacrifício de si mesmo. Ou pelo menos de parte de si mesmo. Porque, eventualmente, sem Deus, a sua autoproteção, a sua autodeterminação não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. De certa forma, da mesma forma que a vaidade não foi suficiente para elas, mas elas entenderam isso. Mas o que sobrou foi a determinação individual. Isso pode ser perigoso também, porque isso também é um pouco vaidade. Mas ali não, eu até entendo que ali elas fizeram um conceito bom. O próprio, acho que foi o Masashi Kishimoto que fez a história. Não, ali eu acho que ele fez realmente um conceito interessante no sentido de dizer que é mais vale a determinação do que a vaidade. Então elas acreditaram na determinação e foram pretendidas. Mas a partir do momento que realmente você coloca, por exemplo, o Evangelho na jogada, a Bíblia nesse lance, nesse momento, cuidado.
vale o sacrifício da vaidade. Mas você não pode permitir que a sua própria determinação se transforme numa confiança em si mesmo que vai dar tudo certo. Certo? Porque pode ser realmente que você não consiga. Aí você vai precisar da proteção de Deus. Porque só você confiando em si mesmo, o risco é muito grande de não dar certo. Né? E, uh, e, e no final pode se tornar, essa autodeterminação pode se tornar uma própria vaidade. Né? Não, de que eu me basto ou alguma coisa nesse sentido. E de que, onde eu quero chegar, de que você sacrifica a vaidade, sim, você faz isso, você valoriza a determinação, mas nesse valorizar a determinação há um risco porque não há garantia de que você sozinho, isoladamente, pela sua própria autodeterminação, realmente consiga se desvencilhar de todos os empecilhos, todas as dificuldades que eventualmente apareçam em vida. Né? E que essa determinação pode no final se tornar vaidade. Então, resumindo, acho que é isso que eu quero dizer. Em que as pessoas não vão necessariamente de uma maneira tão rápida saltar para sacrificar a própria confiança nelas mesmas para uma determinação que muitas vezes elas não sabem de onde vem. Então, isso que eu estou tentando sugerir aqui. Essa determinação vai fazer sentido a partir do momento que você esteja em Deus. Fora disso, essa determinação muito, não com certeza, mas muito possivelmente, essa autodeterminação pode ser uma vaidade também. Ela pode ser um envaidecimento que pode ser algo enganador, que pode ser algo. Vai ter que ser. É um segundo nível de vaidade, segundo, terceiro, quarto, que a pessoa vai ter que sacrificar também. E que é perigoso. Qual é a determinação que você está se baseando? Ah, porque eu sou determinado, eu sacrifiquei minha vaidade. Tudo bem, sou uma pessoa determinada, valorizo a determinação. Mas como a determinação em qual sentido? Será que essa determinação que você está acreditando também não é algo egóico, algo do seu próprio ego? Que está tentando dizer eu sou capaz de me proteger, eu sou capaz de me proteger. Talvez você não seja. Talvez você não seja. Você você é qualquer pessoa, não estou nem falando do pessoal do filosofia, mas talvez realmente haja essa plausibilidade, esse risco, alto risco, né, de que essa determinação seja focada, ou seja, tenha por fonte não aquilo que provém de Deus, mas aquilo que provém de você. E aí se torna uma determinação limitada também, talvez até uma vaidade. Com certeza, em algum momento, essas determinações se tornam vaidade. De algumas pessoas, sim, talvez não de todo mundo, mas algumas autodeterminações se transformam invariavelmente em vaidades. E talvez se depositar a autodeterminação em si mesmo, o maldito homem confia no próprio homem, ou que confia em si mesmo, ou que confia talvez na determinação de outrem. Né? O risco é muito alto. Então fica o meu alerta aí, a minha complementação de raciocínio ao Filosofia de Canines. Valeu! Deus é bom, valeu!